boa noite. A gente vai trabalhar agora com um exercício, uma atividade prática, instalação predial, né? É uma instalação que é um recorte de um banheiro. Então aqui, mas antes eu gostaria de colocar alguns conceitos, né? Já vistos por nós. Que você tem uma tubulação, né? Uma tubulação corrente. Você tem aqui os piezômetros entre uma posição 1 e uma posição 2, e em cada posição as parcelas de energia, né, de Bernoulli. Então aqui você tem a carga de posição, né, energia de posição 1, Z, e aqui a energia de posição no ponto 2. Aqui a carga de pressão, né, P sobre gama 1, e aqui P sobre gama 2. Aqui é a parcela da energia cinética 1 e a parcela da energia cinética 2, uma velocidade constante. Só que lembrando que isso daqui é para efeito visual. Se fosse colocar em escala, a distância não seria tudo isso daqui, porque a parcela da energia cinética é pequena. Você tem aí, por exemplo, uma velocidade, de acordo com a antiga norma, 3 metros por segundo, 3 ao quadrado dividido por 2 vezes 9,81, vai dar uma parcelinha bem baixa em comparação com as outras cargas de energia. Tá? Vamos seguir adiante. Então, aqui eu tenho um exemplo, né? Então, você tem, aumentando aqui a projeção, você tem a parcela cinética, que é V2, V quadrado sobre 2G, a parcela de pressão P sobre gama e a parcela geométrica Z. Tá? Então, isso é o que acontece. Né? Esse esquema aqui é um exemplo de quando você tem uma situação onde não há fluxo, não há perda de carga, porque a linha piezométrica, carga efetiva, a linha, o plano de carga efetivo, ele está aqui constante. Tá bom? Outro conceito interessante, né, que vem lá da mecânica dos fluidos, que é importante para a gente aqui, é com relação aos tipos de pressão. Você tem uma ausência de pressão, que é a linha de vácuo, né? O zero absoluto, onde você não tem ar. E aqui você tem uma linha azul, que é a linha da pressão atmosférica, que nós consideramos, né, uma outra referência se nós formos trabalhar com pressão relativa. Então, se eu tenho a linha de pressão atmosférica aqui nesse plano, se a referência for pressão atmosférica, a pressão relativa acabará sendo zero, né? Se essa pressão é acima, né, da pressão atmosférica, eu tenho uma pressão relativa positiva, né, determinando aí, né, a pressão manométrica, aquela pressão que é lida no manômetro. E, em oposição, se eu tiver uma pressão negativa abaixo da pressão atmosférica, a gente chama de pressão vacuométrica, né? E é uma pressão negativa. De forma que a pressão absoluta, né, nesse canto direito aqui mostrando, nada mais é do que a soma de uma pressão atmosférica da posição onde eu estou, somado com a pressão relativa. Temos aí a pressão absoluta. Tá? Só para vocês terem uma ideia da importância disso, quando a pressão relativa ela é negativa, imagina que você tem aí uma tubulação ligando um reservatório urbano a um condomínio, né? Então você tem saindo do nível do reservatório até chegando no condomínio, né? Com a pressão dinâmica em relação às perdas de cargas por esse caminho, você tem uma linha de carga efetiva. Se por um acaso a tubulação subir, né, topograficamente, passar acima dessa linha de carga efetiva,
você tem uma pressão relativa negativa, uma pressão manométrica negativa, o que acaba entrando ar na tubulação e uma possível o quê? Contaminação, tá? Então, o estudo da pressão que vem lá, também da mecânica dos fluidos ou dos fenômenos para instalações hidráulicas prediais ou instalação A. Bom, conceitos que devem ter sido já discutidos em mecânica dos fluidos, que são úteis para a gente aqui em instalações hidráulicas prediais. É o conceito do fluido, né? O conceito de propriedade dos fluidos, a estática dos fluidos, né? Quando a gente estuda pressão estática, o regime permanente de escoamento e o regime não permanente, escoamento laminar, escoamento turbulento e número de Reynolds. Então, aí se faz um estudo lá do diagrama de Moody, né? Diagrama de Moody. A trajetória, linha corrente, vazão, a equação da continuidade, que é super importante para a gente, e a energia estabelecida pela equação de Bernoulli. Z mais V quadrado sobre 2G mais P sobre gama. Né? Então, esses são conceitos importantes que, de certa forma, foram discutidos em mecânica dos fluidos. A equação mecânica de energia, a equação simplificada de Bernoulli, ela está aqui, ó. A carga de pressão, a energia de posição e a energia cinética. Essas três parcelas são dadas em metro. Tá? A gente já fala sobre isso. Essa equação simplificada, ela merece algumas hipóteses. Em escoamento em regime permanente, onde não há variação das propriedades do fluido. Fluido é ideal, a gente sabe que não existe, mas a gente considera um fluido ideal aquele sem viscosidade, a gente sabe que é inexistente. As propriedades uniformes na seção, né? Então a gente considera uma velocidade média, mas sabemos que tem um perfil de velocidade que vai diminuindo em relação às extremidades em função do atrito que há na parede do tubo. O fluido incompressível e que não há troca, que não haja troca de calor, tá bom? Então essas são algumas das hipóteses, algumas das premissas quando a gente estuda a equação de Bernoulli. Né? Então, novamente, aquele diagrama, aquela figura, se a gente imaginar uma posição 1, aqui saiu um pouquinho deslocado, né? Então, se eu pegar aqui, deixa eu deixar só aqui a posição 1 e aqui a posição 2. E aproveito e já salvo. Se a gente está analisando duas posições no tubo, a energia na posição 1, de acordo com o Bernoulli, será igual à energia na posição 2, mais a carga perdida, né, ao longo desse trajeto. Né? Isso se dá pela conservação de energia. Bom, por que uma interpretação da equação de Bernoulli? Né? Quando a gente fala em energia na unidade de metro. É mais fácil para a gente, hidráulica, trabalhar com pressão com relação, mostrando metros de coluna d'água. Então, quando a gente tem aqui as três parcelas de Bernoulli, nós estamos mostrando aqui a carga de pressão, né? Essa carga de pressão, só um segundo aqui, essa carga de pressão, deixa eu aumentar a projeção aqui, isso, é o P sobre gama. Né? Se a gente multiplicar por V em cima e V embaixo, pressão vezes volume. Pressão é força sobre área vezes volume. Pressão efetiva, volume, né, vezes volume. Pressão não, né? Peso específico. Né? Porque o gama é o peso específico. Eu estou usando
como que se diz, uma nomenclatura pessoal aqui para ser mais fácil para vocês entenderem. Então, de novo, P sobre gama, pressão vezes volume, gama vezes volume, né? Eu só multipliquei por volume em cima e volume embaixo, sem alterar essa fração. Quando eu faço isso, pressão é força sobre área vezes volume, e aqui gama, né, o peso específico, no caso da água, né, peso específico sobre o volume, vezes o volume. Então, se eu colocar aqui força, massa específica, vezes a gravidade, dividido pela área, metro quadrado, isso vezes metro cúbico. Massa específica vezes a gravidade, dividido por metro cúbico, é o peso específico, vezes volume, metro cúbico. Melhorando isso daqui, a gente vai ficar com o seguinte: metro cúbico dividido por metro quadrado vai dar metro. Então, massa específica vezes a gravidade vezes metro. Isso nada mais é do que uma força vezes uma unidade de distância, que é trabalho e é dado por energia. E aqui volto, né, a falar que então é uma energia de pressão, lá de P sobre gama, dividido pela unidade da massa específica, né? Unidade do peso específico, então G. Então isso aqui é carga de pressão para a gente, e que foi visto em estática e mecânica dos fluidos. O Z nada mais é do que, né, vamos dizer assim, a massa específica vezes a gravidade vezes Z. Então, aqui, o que é esse Z? Esse Z eu posso pegar ele aqui e multiplicar em cima e embaixo por massa específica vezes gravidade, massa específica vezes a gravidade. Então, isso daqui também, né, vai ser uma energia potencial. Você está pegando a massa específica vezes a gravidade, uma força vezes um deslocamento na vertical, aí você tem uma energia potencial. E dividido pela unidade do peso específico, G. Então, energia potencial por G é uma carga potencial. E V quadrado sobre 2G, né, se eu multiplicar em cima e embaixo por massa específica, eu vou ficar com o quê? Massa específica vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Isso é carga cinética, energia cinética. Dividido pelo peso, unidade de peso específico, vai dar G. Então, isso aqui é a carga cinética. Então, aqui é medido em metros, né? Então, essa é a energia total por unidade de peso, tá? Aqui é um exercício só para a gente elucidar isso daí, para vocês verem, né? Então, você tem aqui a energia numa instalação, você tem cotovelos de raio curto, então você tem um cotovelo, 2, 3, 4, 5, tá? Você tem aí registro de pressão. Estou substituindo aqui o registro de gaveta por registro de globo por registro de pressão. Um T de passagem lateral, né? Uma entrada normal aqui no reservatório e o nosso chuveiro. Aqui estão todas as medidas. O ponto A é o nível superior do reservatório, o ponto B é o ponto que está no chuveiro. Esse reservatório, em relação ao piso acabado, está a 4,50. A vazão é de 0,2 litros por segundo e o diâmetro interno da tubulação é de 3/4 de polegada. Se a gente estabelecer aqui a energia de Bernoulli em A e em B, a energia em A é igual à energia em B, no sistema estando funcionando, mais a perda de carga para preservação, conservação da energia. Então, a gente vai usar aqui energia em A é igual a energia em B mais a perda de carga. Lembrando que essa perda de carga é contínua e localizada. A fórmula a ser usada, a gente vai trabalhar com a fórmula de Faripo-Rogacial, onde o material é o aço galvanizado
E para isso nós temos um K específico, um W e um Z para ser substituído na forma. Lembrando que a vazão, voltamos, é de 0,2 litros por segundo, o diâmetro interno é de 3/4 e ficou aqui o comprimento para a gente colocar. E como a gente tem perda de carga contínua e localizada, a contínua vai ser o próprio comprimento da tubulação. Eu vou adicionar aqui o comprimento equivalente dos elementos, né, dos conectores, dos registros que tem nessa tubulação. Então, energia em A é igual a energia em B, mais a perda de carga contínua e localizada. A pressão em A, voltando aqui, ó, é a pressão atmosférica. Então, a pressão relativa é zero. A carga de posição do ponto A de 4,5. A energia cinética, como aqui não há movimento do nível, a velocidade é zero. A pressão em B, eu quero saber. A carga de posição do ponto B, o ZB, vale 2. E aqui, né, esses dois valores, tanto de carga, aqui a energia cinética, e aqui a perda de carga singular e localizada. Então, essa carga cinética aqui, ela veio da velocidade ao quadrado dividido por 2g. Como é que calcula essa velocidade? Pela equação da continuidade. Vazão 0,2, só que transformado em metros cúbicos por segundo, dividido, né, a vazão, dividido pela área. Πd quadrado sobre 4. Lembrando que o diâmetro é 3/4 de polegada. E aqui a equação da perda de carga. Vamos lá ver no Excel? Então, se eu olhar aqui no Excel, ampliar um pouquinho, ó, eu tenho a equação de Ferri-Coaxial, o nosso diagrama da instalação, aqui a tabela do comprimento equivalente, do registro de pressão, do T de saída de lado, do cotovelo de raio curto e da entrada normal na tubulação. Aqui eu coloquei mais acima todos os parâmetros da fórmula do Ferri-Coaxial. O K, o L equivalente das peças, o L comprimento total do tubo, a vazão transformada em metros cúbicos por segundo, os expoentes e coeficientes e o D, que é o 3/4 de polegada. Tá? Lembrando que as peças estão aqui. Então, você tem entrada normal, T de lado, joelho de 90, registro de pressão. Comprimento de cada um, a quantidade e o comprimento equivalente total. Onde eu substituí aqui nessa célula. E aqui é a fórmula, né? A fórmula da perda de carga pelo Ferri-Coaxial, que vai dar 1,29, né? Somando o L equivalente e o L do tubo. Né? Então, aqui, voltando aqui, fazendo essas continhas, a perda de carga, ou melhor, a pressão do chuveiro é de 1,18. Sendo assim, a gente finaliza aqui esse exercício, essa atividade prática de instalação hidráulica. Ok? Agradeço a todos, uma boa noite. Deixa eu dar o pause aqui.